Olá, você que acompanha o Power Mix pelas redes sociais, via canal do YouTube, você que nos vê na plataforma do site powermix.com.br e você também que nos vê nas redes sociais como Facebook e Instagram. Hoje, dia 3 de julho de 2024, está sendo gravada a segunda entrevista da série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Nova Mutum. Daqui a pouco eu vou explicar ao meu convidado de hoje a dinâmica da entrevista e a questão do tempo para que fique bem acertado. Pois bem, o primeiro entrevistado foi o prefeito Leandro Félix, pré-candidato à reeleição, e hoje eu recebo este que já foi prefeito de Nova Mutum, mesmo que interinamente, ocupou o cargo de vice-prefeito na gestão Lírio Lautenschläger, foi vereador por Nova Mutum, candidatou-se a deputado estadual no ano de 2014, oriundo do estado do Paraná, hoje com 60 anos de idade. Volta ao cenário político como pré-candidato pelo partido do Podemos, ele que por muitos anos militou no Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Estou falando de Sadi Ribeiro Ramos, ou Sadi Ribeiro, como é conhecido na nossa sociedade. Esse paranaense que hoje é o recebido do Power Mix. Para explicar a dinâmica para o Sadi, serão até 25 minutos ininterruptos de entrevista e o tempo só começa a contar a partir do momento que eu cumprimentar o Sadi. Portanto, toda essa abertura não está sendo contada como tempo útil de entrevista. Já lhe disse a ficha técnica, as credenciais do pré-candidato e agora eu inicio a entrevista definitivamente. Agradecendo você, Sadi, obrigado pela presença. Para nós é sempre um prazer receber pessoas como você e também dar a oportunidade democrática de todos os pré-candidatos se manifestarem. Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos os colaboradores do Power Mix, especialmente o Jefferson, um menino aqui de Nova Mutum, pela oportunidade que nos dá de transmitir uma mensagem aí para a população. Sadi, você nos últimos dias esteve bastante ausente de Nova Mutum, uma série de questões particulares para resolver. E a primeira pergunta que eu te coloco e eu cheguei até a publicar, Sadi está na disputa? Sadi mantém o nome pré-candidato? Sim, Mauro, eu estive ausente, como você falou, na verdade foram 9 dias, porque a gente tinha todo um procedimento de saúde para fazer, normal, rotineiro e também familiares, né, mãe e tal, que a gente costuma sempre fazer uma visita e manter esse vínculo de afetividade. Com certeza, nós continuamos como pré-candidato, só se encerra esse jogo de candidatura, de pré-candidatura, no dia 4 de agosto, que é o último prazo para as coligações e para efetivar as candidaturas a prefeito de Nova Mutum. Você, por 10 anos, esteve afastado da política, cuidando das suas coisas pessoais, e agora volta para esse cenário e já formou, inclusive, um grupo considerado de médio para grande. E o que te levou a tomar essa decisão de se colocar? Muito bem. Eu fiquei 10 anos longe dos bastidores da política, mas sempre continuei ativo na comunidade, na sociedade. Eu moro há 36 anos em Nova Mutum, desde o dia 26 de fevereiro de 1988. Eu nunca mudei, nunca saí de Nova Mutum. A gente tem algumas atividades que nos levam, às vezes, a deslocar e voltar, mas eu sempre estive aqui. Neste período, eu estive ausente. Como eu falei, a gente continua acompanhando, enfim, e colaborando na sociedade com o dia a dia, que a sociedade ela é um conjunto de pessoas que transformam a cidade, que constrói uma cidade, não é o poder público só. E o que mais me levou a retornar ao cenário foi pela mobilização de pessoas, pela forma de fazer política que nós sempre fizemos, por missão, não por ambição, não por ganância, não por poder, mas como missão de vida. E nós sempre tivemos isso, tanto é que o dia que eu resolvi sair da política foi decisão minha, eu saí da política. O dia que eu resolvi não concorrer mais foi uma decisão minha. E o dia que eu resolvi voltar também foi uma decisão minha. Pela necessidade que Nova Mutum tem de ter pessoas com experiência para conduzir processos, não surgindo também novas lideranças à altura de lá para cá, né? Então, essa foi a causa maior que fez eu retornar para o cenário político. Você e o Lírio fizeram um mandato de meio dentro desse grupo que hoje está há 16 anos aí. O Adriano veio com 2 mandatos, você e o Lírio vieram depois, e agora o Adriano retornou e está o Leandro.
Isso foi mal para Nova Mutum? Olha, na verdade, são 20 anos, vai chegar agora, né? Não é 16, juntando todo o ciclo deles é 20 anos. Eu sempre tive um comportamento de fidelidade, de companheirismo. Nós tivemos muito trabalho em Nova Mutum desde a emancipação. Eu cheguei aqui, ajudei, participei da emancipação, fui da linha de frente junto com o grupo da comissão, emancipamos, ajudei a implantar o município na época junto com o primeiro prefeito. Então a gente tem uma história com o município de colaboração e de trabalho. Nesse período que nós estivemos no intervalo, foram 4 anos, mas 4 anos de muita evolução e conquista. Existem pessoas que às vezes questionam, mas o quê? É muita coisa que foi feita em 4 anos. A gente tem números, fotos, registro de tudo isso. Numa oportunidade, a gente vai mostrar isso, para as pessoas lembrarem do que foi feito em 4 anos. Eu falo assim, a cidade evoluiu muito nesse período, a economia cresceu, nós temos um índice de crescimento na economia na faixa de 10%, 12% e populacional de 8% a 10%, contínuo, desde que emancipou, desde que implantou o município. Então, as duas coisas crescem paralelamente. Mas teve evolução, a cidade mudou, transformou, muitas pessoas vieram, não acompanharam o período anterior, certo? Mas eu costumo dizer que quem faz a cidade é o seu povo. Quem deixa ela bonita é o seu povo, certo? Quem banca, quem paga é o povo. Agora, como um grupo fica muitos anos no poder, geralmente se cria muita raiz muito profunda, entende? E a população é normal esse ciclo da renovação. Eu sempre falo que democracia só se consolida com alternância de poder. Fato no mundo. Excluindo os ditadores, nós temos uma democracia, porque os gestores são eleitos pelo voto direto, entendeu? Mas a gente tem que dar oportunidade para novas cabeças. O prefeito foi bom? Foi. Fez obras boas? Fez. Mas uma ideia nova, porque cada prefeito tem um perfil. A arte de administrar é você definir prioridades. Nós temos um orçamento e dentro desse orçamento, uma previsão de receita, você estabelece as prioridades. Tem prefeito que gosta mais de fazer estrada, asfalto, o outro gosta mais de fazer educação, escola, porque educação e escola são duas coisas distintas, né? O outro já é mais vocado para a área da saúde, e cada um tem um perfil. Então isso é notório, né? E nós também temos um perfil, você entendeu? Por isso que é importante essa alternância de poder, para que uma sociedade ela seja completa. Ela não siga só um segmento, só uma ideia, sempre. Então é muito importante isso. Eu vejo que você tem ao seu lado, como apoiadores, pessoas que estão muito ligadas a movimentos sociais. E você tem dito em discursos de bastidores que você é o candidato daqueles que não puderam se fazer ouvidos. Você acha que hoje Nova Mutum não dá ouvidos ao menos favorecido? Nova Mutum tem um planejamento. É um traçado, um planejamento onde a cidade vai evoluindo, vai seguindo um planejamento urbano, certo? E, paralelo a isso, vai surgindo os problemas sociais. A minha candidatura, ela é diferente. Ela não está nascendo por vontade de grupos econômicos, de amigos próximos, certo? De empresários com interesse só no lucro, não. Se bem que eu tenho acesso a todo esse público. A minha candidatura está nascendo do meio popular, da vontade popular. Ela está vindo ao encontro. Tanto é que eu não estou me expondo em mídia, não estou fazendo pré-campanha nenhuma, mas ela está nascendo naturalmente, entendeu? Então, nós temos uma sociedade capitalista, é o nosso modelo, o Brasil é capitalista, que a gente incentiva o empresário vir, investir, ter o lucro. O empresário não investe se não for para ter lucro. Claro. Não veio fazer social. Certo? Se bem que alguns têm algum programa social inserido no meio, mas não é a função principal. Então cabe ao poder público fazer o equilíbrio. O equilíbrio. Porque não adianta nós termos um monte de empresas boas, grandes, fazer a maior propaganda, temos uma cidade bonita, bela, se nós não tivermos oportunidade para o trabalhador. O foco é as pessoas mais de baixa renda, sim, que precisam e dependem de muitas coisas que até acontecem, mas não na proporção adequada. Então nós temos que ser muito ousados nisso, nós temos que avançar muito rápido, entendeu? Então
Essa é a missão principal. Eu confesso que eu ando pouco na rua, porque eu começo a trabalhar por volta de 5h30 da manhã e tem dia que é 10 horas da noite eu estou trabalhando ainda. Então eu tenho pouco contato com o público. Você anda mais, você está mais tempo. Você acha que Nova Mutum ainda tem pessoas à margem da pobreza? Tem muito. Tem muitos, mas elas não estão na Avenida Mutum, na Avenida Brasil, na Avenida no centro. Elas estão lá nos bairros, nos fundos das casas, nas kitnet, apertada, vivendo muitas vezes numa situação insalubre, como eu presenciei várias famílias assim, porque eu ando. Eu sempre estou na cidade, eu estou nos bairros, eu ando, às vezes eu saio à noite, a gente vê, conversa com as pessoas, se sente a necessidade, se sente o sentimento real que as pessoas têm de ter uma oportunidade. Você ouve a reclamação, você vê que realmente é muito real isso, entendeu? Então nós temos muitos problemas, sim, nós temos problemas assim, graves até. Esse dia eu mesmo presenciei um problema aí de uma família que nos deixou muito consternado, e até eu não quis, como político, aparecer, certo? Porque não é adequado, eu não gosto disso, mas a gente mobilizou pessoas que estão dando um auxílio por enquanto. Isso é um caso, mas tem muitos casos. Então nós percebemos assim que esse público, eles clamam por alguém que os defenda, alguém que os ouça e que insira eles num plano de governo. Tem ação social, tem investimento? Tem. Não é que não tem. Mas nós precisamos ser mais ousados, como eu falei, nós precisamos aperfeiçoar isso e ampliar isso. Toda a informação que eu tenho de sociedade de Mutum, te confesso que a maioria me chega pela internet por conta dessa dificuldade que eu tenho de estar nas ruas todos os dias. Mas eu percebo que a maior queixa é o contrabalanço entre o que um cidadão comum ganha a título de salário e o que custa a vida em Nova Mutum. Alimentar-se, locomover-se, morar principalmente. E parece que ninguém bate nessa tecla. Tem como resolver isso? Tem como minimizar. Vamos ser bem honestos, a gente não precisa criar fantasia nem prometer milagre, que milagre é Jesus que faz, certo? E a gente faz o possível e o impossível a gente tenta. É assim que a gente tem que se comportar. E as pessoas não precisam ouvir mentira nem promessas que não sejam cumpridas. Isso nunca foi o problema nosso, graças a Deus, certo? Então, existe sim, por exemplo, falou em custo de vida. Recentemente, eu fiz um levantamento de alimentos, que é o dia a dia. Eu fiz em 3 estados, peguei um padrão de mercado, mais ou menos uniforme, né? E escolhi lá 50 e tantos itens. E fez o comparativo. Isso, de todas as áreas que você usa. E anotei os preços. Eu tive assim, a oportunidade de fazer. Em 3 estados eu peguei. Eu peguei Nova Mutum, Mato Grosso e mais 2 estados fora. O alimento, no geral, não é muito diferente. O alimento. 10%, 15%, em alguns 8%. Na média aí de 10%, o nosso aqui é mais caro. Certo? Já especificamente a carne, o nosso, por incrível que pareça, é mais barato. E muito saboroso. Sim. Certo? Mas assim, o que mais pesa em Nova Mutum chama-se moradia. E pesa. Muito. E pesa muito. Quando eu saio à noite, às vezes, eu vou comer um espetinho, vou num barzinho, numa coisa, eu converso com a cozinheira, com o garçom, certo? Com a mulher que faz limpeza, certo? Com todo esse público, que é o público que mantém também o crescimento de uma sociedade e que atenda a necessidade de todo mundo. Aí você vê mulheres já de idade, tendo que trabalhar à noite para completar uma renda, deixando os filhos em casa. Mães com crianças pequenas, tendo que trabalhar na noite, porque o que ganha de dia não é o suficiente para pagar o aluguel, certo? Então, é culpa do proprietário? Não, o proprietário vê uma oportunidade. Como eu falei, o setor privado, ele visa lucro, entendeu? Então, ele vê a oportunidade de ganhar, ele vai ganhar. Se você não quer, tem um monte que está querendo. Então, essa rotatividade, aí o que acontece? As pessoas não conseguem se fixar em Nova Mutum. Há uma rotatividade de mão de obra muito grande, há um fluxo migratório
que vem, ao mesmo tempo, muitos voltam, não conseguem se consolidar. Com isso aumenta o quê? Aumenta os problemas da periferia, aumenta o tráfico de drogas, porque as pessoas vezes, muitas vezes, uma oportunidade de ganhar mais, com mais facilidade, você entendeu? Então, assim, você analisando esse aspecto, é que motiva muito você assumir uma causa. Como eu falei, vai resolver os problemas? Não vai resolver o problema de todo mundo, mas tem como dar um impacto muito grande nisso aí. Nós temos que evoluir mais rápido nisso e tem como fazer. Então, o custo de vida mais pesado em Nova Mutum chama-se moradia. Peço perdão aos senhores que eu estou com a garganta arranhando, acabei dando uma tosse aqui. Você me contava, eu não vivi esse período, porque a primeira vez que eu vim para Mutum foi em 2011, você já estava em final de mandato como vice-prefeito. Mas que na sua primeira campanha com o Lírio, vocês tinham um clamor popular. As pessoas saíam das casas para abraçar vocês na rua, não existia a explosão que existe de redes sociais hoje. E aquilo criou um clima que deu a você e o Lírio 61% dos votos. É isso que você está buscando? Eu não estou buscando me basear no que passou. Aquela foi uma campanha que eu costumo dizer, a campanha mais bonita que eu vi na minha vida. E olha que eu participei de muitas campanhas, não como candidato só, mas como colaborador, enfim. Por quê? Foi muito bom. O povo vinha nos abraçar na rua, largava tudo, as crianças vinham nos abraçar. Nós andando na rua, aquele povo atrás de nós, as crianças de bicicleta, caminhando, pedindo uma bandeirinha, pedindo um santinho. Foi a campanha mais bonita que nós tivemos. Foi uma campanha do povo mesmo. Que povo, para mim, é todo mundo. Eu não excluo ninguém. O povo é o povo pobre, o povo médio, o povo rico, tudo é povo. Mas o povo mais popular, vamos dizer assim, de menor poder aquisitivo, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, foi a grande massa, a grande incorporação na nossa campanha, que foi, independente do resultado final, só a campanha já valeu a pena. E nós carregamos isso no sentimento, na alma, no coração. Até hoje, ontem mesmo eu cheguei num comércio, uma menina, que hoje deve estar com seus, sei lá, 18, 20 anos, ela largou tudo, veio correndo me dar um abraço. Ela era uma menininha desse tamanho na nossa campanha, eu tenho foto com ela. Que bacana. Vai lá em casa, minha mãe, meu pai dela já faleceu, meu irmão, todo mundo, sabe? Então, assim, a gente deixou um legado positivo de sentimento, de emoção, pela verdade, porque nós trabalhamos muito para o popular. A nossa gestão, não estou desmerecendo nenhuma gestão aqui, mas a nossa gestão, e isso o povo que fala. Não precisa nós falar, nós deixamos uma marca muito positiva. Olha, eu percebo que você é meio arredio à questão das redes sociais. Você é meio parecido comigo. Usa para utilidade apenas, eu só falo o necessário. Você acha que isso pode te atrapalhar? Porque eu penso que uma campanha em tempos modernos, eu já vivi campanha de falar em caminhão de som, né? Hoje não existe mais. Isso. Em tempos modernos isso pode ser um ponto negativo? Eu avalio assim, eu acho que a gente tem que se autoavaliar também, e nós não podemos fugir muito daquilo que nós somos. A gente tem que ser verdadeiro, nós temos que transmitir uma mensagem verdadeira para a população. Acontece que hoje é muito relativo a rede social. Não existe uma segurança para a gente postar nada, porque a interpretação jurídica depende de cada juiz. Cada magistrado. Exatamente. Há uma insegurança. E como fala em campanha, em política, mais ainda, a gente é muito alvo. Não é que eu não queira, às vezes eu evito, por quê? Às vezes o silêncio faz as pessoas pensar mais também. Se você começa a se expor demais, você começa a inflar muito o outro lado, os opositores, os eleitores. Então nós não queremos isso. Nós queremos entrar em campo a hora que o time está pronto, escalado e aquecido. Certo? Sim. O técnico convoca, escala, aqueceu, o juiz entra, aí nós entramos em campo. Aí é o jogo. Perfeito. Tudo que acontece antes é preparo. Certo? Então, assim, eu tô indo. Eu vim aqui, como vocês me convidaram, agora tem mais um convite aí para ir, eu vou. Agora, no dia a dia, eu procuro me privar um pouco. Perfeito. Até porque a própria minha família sofre muito com isso também. Então, eu acho positivo isso. Perfeito. Porque a hora que a gente se for entrar em campo, as pessoas vão ter oportunidade de nos assistir da arquibancada. Certo? Eu penso assim. Então essa é a forma que a gente está agindo.
Rapidinho, só para complementar a fala do Sadi, eu costumo dizer que a melhor coisa que a rede social nos deu é que todo mundo pode falar o que quer. Isso. E a pior coisa que a rede social nos deu é que todo mundo pode falar o que quer. Isso. Então isso é uma balança muito difícil de você equilibrar. Enfim, eu basicamente sei, porque trabalho com jornalista e preciso saber quem deve ser o seu vice no caso de uma homologação. Você prefere falar isso agora? Não, até porque nós não afirmamos nada, existe uma possibilidade, uma tendência, né? Eu posso afirmar que é um nome de muita credibilidade, do meio do agro. A gente teve já um início de conversa, mas não selamos nada. E há uma possibilidade muito grande de ser sim, certo? Se a gente conseguir alinhar aí, né? Então, eu falo que a minha candidatura, antes de tudo, se acontecer, é um ato de muita coragem. Perfeito. Nós vamos concorrer contra todo um sistema instalado há 20 anos, contra toda uma narrativa, contra todo um poder econômico, contra toda uma força política e econômica estadual, não só municipal. Mas ela tem um sentido maior que, se o povo realmente achar que a gente é a pessoa certa para conduzir as ideias, as necessidades, eu entendo que dificilmente tenha poder, dinheiro, que derrube isso. Sim. Entendeu? Olha, recentemente eu publiquei uma matéria de uma foto sua com o Valdinei Iores, secretário-geral do Podemos, o ex-prefeito Lírio e o empresário Edileudo Ramalho. Como está a sua relação com o Lírio e com o Edileudo, politicamente falando? Nós temos uma relação, primeiro, de amizade. A política é outro fato. Eu falo que eu não misturo a amizade com a política. O Lírio, nós somos amigos desde que o Lírio veio para Nova Mutum. Nós trabalhamos junto no primeiro mandato, quando nós que instalamos o município na época junto com o Boleslao, era o prefeito, né? Então nós temos uma relação de respeito, de confiança, de companheirismo de 36 anos, não é um ano, certo? Tem muitos casamentos que não duram, e a nossa amizade foi mais até do que muitos casamentos. Verdade. Certo? O Edileudo, eu conheci ele na campanha passada, que eu colaborei com ele, ajudei ele, acreditei nas ideias, no plano dele, e fomos juntos. Infelizmente ele não teve êxito. Tem uma amizade também, um respeito, um carinho, uma pessoa humilde, uma pessoa boa, bacana, me trata bem, os dois. Maravilha. Politicamente, nós temos conversado sim, né? Não temos nada definido 100%, mas temos algumas conversas bem adiantadas. A possibilidade de estarmos juntos é muito grande, a não ser que aconteça algum fato no percurso que venha a não acontecer, mas a princípio até aqui está andando bem. Eu não posso deixar de te perguntar a sua avaliação de Câmara de Vereadores atual, porque você já foi vereador, você já esteve lá. E como você vê hoje uma Câmara onde 8 vereadores são de situação e um vereador oposicionista? Péssimo para a democracia, péssimo para o povo. Eu, quando fui vereador, nós éramos em 3, considerado oposição. Se bem que eu falava sempre que nós tínhamos posição. Eu sempre fui um vereador combatível. Eu defendia a causa, eu lutava, e eu lutava com firmeza, mas eu sempre me baseava nos princípios constitucionais. Eu nunca entrei em debate pessoal, em ofensa, em nada. Era a Constituição que estava do meu lado sempre defendendo os interesses. Isso a gente não vê no parlamento, esse debate, esse nível de debate. O que você vê muitas vezes é um silêncio preocupante. Não é que não estão trabalhando. A Câmara, o parlamento é a instituição mais democrática que existe na nação. É o parlamento. Porque Perfeito. O parlamento corrige, aprova lei, sugere lei, tira um prefeito, tira um presidente, entendeu? Já o presidente, o prefeito não tira um parlamentar. Então a força do parlamento é muito grande. Você tem uma tribuna livre para você falar com imunidade parlamentar, entendeu? Esse nível de debate está faltando. Defender as pautas com mais ênfase, entendeu? Não é que não estão trabalhando. Por quê? Está aprovando os projetos, beleza. Mas você tem que analisar, você também tem que ter um suporte técnico, se você não tem conhecimento técnico. No caso, eu tinha muito conhecimento técnico, até pela formação que eu tinha. Então, eu conseguia trazer essas coisas para o debate. Então, eu vejo assim, tem que melhorar muito. A população clama muito, por isso que a população critica muito, porque não vê manifestação, não vê postura. O parlamentar tem que ter postura, quando ele se elege, ele tem que entender que ele é defensor da verdade e da população. Né? É isso que eu acho que está faltando um pouco na Câmara. Sadi, faltam exatamente 2 minutos para a nossa entrevista se encerrar. O Sadi está de frente com um cronômetro aqui também, eu.
E eu queria aqui abrir para você esses 2 minutos finais para que você fizesse suas considerações e colocasse suas posições antes da gente encerrar. Sim, eu quero dizer que se caso eu for candidato a prefeito e caso eu for eleito, o meu centro principal é criar um programa habitacional como nunca antes para Nova Mutum. Nós vamos ser ousados, nós vamos ter a capacidade de gerenciar Nova Mutum, porque nós conhecemos o povo de Nova Mutum, nós conhecemos o município de Nova Mutum, nós conhecemos a história de Nova Mutum e nós sabemos o que Nova Mutum precisa. Não se preocupem, a cidade vai continuar bonita, conservada, bela, crescendo, o empresário vai poder vir fazer os seus investimentos, ganhar dinheiro aqui em Nova Mutum cada vez mais, mas nós vamos ter uma responsabilidade social. O poder público é para buscar o equilíbrio social. A gestão, o recurso público é investir em retorno à população, priorizando principalmente os mais necessitados. Esse é o princípio da administração pública. Então nós estamos prontos, preparados para isso, criar um programa para o futuro de Nova Mutum, não só agora, não é um plano de governo para 4 anos, é um planejamento para médio e longo prazo. Qual a ideia central? É transformar Nova Mutum num polo regional de universidades, de educação universitária, de medicina, proporcionando trazer clínicas para cá, específicas, laboratórios, enfim, para nós cada vez depender menos das distâncias. É isso, são algumas ideias centrais. Temos muitas outras ideias maravilhosas, mas isso vai ser mais ou menos o centro do nosso programa e do nosso trabalho, caso a gente venha ter êxito aí nessa missão. Muito obrigado. Que Papai do Céu te abençoe e até uma próxima oportunidade. Senhoras e senhores, esse foi Sadir Ribeiro Ramos, ex-vice-prefeito de Nova Mutum. Nesse momento, encerra-se o prazo da entrevista e eu encerro a entrevista. Um grande abraço, até mais.